Estamos dando início a mais um quadro do nosso podcast e dessa vez falaremos sobre a importância da fitoterapia no manejo da obesidade. É com muita satisfação que anuncio que o Mesa CCE, o podcast do CCE Facesa, está no ar. Trouxemos aqui o nutricionista Jefferson Arruda, que vai falar um pouquinho sobre o assunto. E para além, Jefferson também é consultor das nossas pós-graduações na área de nutrição. Nutrição clínica funcional e fitoterápicos e nutrição clínica hospitalar. Jefferson, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Que satisfação a nossa tê-lo aqui. Você poderia compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência enquanto profissional da saúde, da área de nutrição, em especial na área da fitoterapia? Perfeito. Eu sou nutricionista de formação, como você falou. Eu me formei há mais ou menos uns 8, 9 anos. E desde então eu trabalho com a parte de consultório. E assim que eu saí da faculdade, eu senti aquela necessidade de aprofundar um pouco os meus conhecimentos, principalmente para poder melhorar a qualidade do atendimento nutricional. Então, ainda na faculdade, eu tive contato a primeira vez com a fitoterapia, em uma disciplina que eu tive, e foi a minha primeira especialização que eu resolvi fazer. Então, ao longo desses anos, eu fiz a especialização em fitoterapia clínica e esportiva, em ciências nutricionais e longevidade saudável, em nutrição esportiva funcional, e hoje em dia eu estou fazendo um mestrado em nutrição, atividade física e plasticidade fenotípica, onde a minha pesquisa ela é voltada para estresse oxidativo nas células do coração. Então, esse percurso associado aí com a parte da nutrição, com a fitoterapia, me fez estar um pouco mais próximo, né, de onde eu sempre sonhei enquanto era estudante, que era estar ali na sala de aula. E há cerca de 3 anos que eu pude realizar, né, esse sonho, estar trabalhando com a parte de ensino, inclusive aqui no CCE Facesa. Agora, em agosto, eu estou fazendo 3 anos como professor da pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional e em Fitoterapia, e como consultor, eu estou aí cerca de uns 8, 9 meses. Que currículo, que currículo. É vasta a sua experiência enquanto profissional, né? Desde o primeiro momento, né, da decisão em se formar na área até o momento atual, e tenho certeza que você não vai parar, mas direcionando para o que viemos fazer aqui hoje, falar sobre a fitoterapia no manejo e tratamento da obesidade. Jefferson, antes de tudo, explica pra gente, por favor, o que é a fitoterapia? Perfeito. A fitoterapia, ela é a prática de prescrição de plantas medicinais, seja para o tratamento ou seja para a prevenção, né, manutenção da saúde dos sistemas orgânicos. Então, a partir do momento em que a gente trabalha com fitoterapia, nós estamos adotando a prescrição das plantas medicinais. E essas plantas medicinais, elas podem ser utilizadas nos seus diversos formatos. Então, nós podemos prescrever essas plantas no formato de chás, seja através da técnica de infusão, de decocção. Podemos prescrever também através de drogas vegetais, né, através de medicamentos fitoterápicos, que de fato vão ter uma finalidade para o tratamento que o profissional ele quer planejar para esse paciente. Então, tudo que envolve fitoterapia, ela envolve de fato essa prescrição de algo que deriva desse reino vegetal. E falando mais sobre a fitoterapia, o que difere a fitoterapia no manejo da obesidade em relação às outras práticas terapêuticas? É importante a gente levar em consideração, primeiro, o contexto da obesidade, né? Nós estamos falando de uma doença que ela é caracterizada por esse acúmulo excessivo de gordura. E essa gordura ela pode estar sendo acumulada na região abdominal, né, a maior concentração, ou em outras regiões do corpo. Então, a partir do momento que a gente tem esse diagnóstico do paciente, nós precisamos levar em consideração que essa obesidade ela vai desencadear algumas alterações fisiológicas que possam partir desde a parte comportamental, influenciando, por exemplo, nos níveis de saciedade e também de fome do paciente,
e até mesmo no nível de inflamação. Uma inflamação que ela é conhecida por ser uma inflamação mais crônica e de baixo grau. Então, ela é uma inflamação que acaba sendo muito contínua. Então, a fitoterapia ela acaba se diferenciando por quê? Ela pode atuar para o paciente influenciando no comportamento alimentar, aumentando essa saciedade do paciente, estimulando esse gasto energético basal. Então, nós temos diversas categorias em que essas plantas conseguem se encaixar para poder gerar um resultado esperado. Então, a gente sempre leva em consideração o planejamento, né, e o passo a passo que você vai querer estar fazendo com o paciente. E quais são os princípios básicos aplicados à gestão da obesidade? Os princípios básicos que digo da fitoterapia aplicados nessa gestão, nesse tratamento. Nós precisamos levar em consideração qual o tipo de tratamento nós queremos fazer naquele momento. Por exemplo, vou atender um paciente, o paciente ele tem o problema de saúde associado com a obesidade, eu vou prescrever a dieta, porque a fitoterapia ela deve ser sempre, isso para nutricionista, tá? Deve ser sempre associada à prescrição dietética, então nós precisamos estar com esse conjunto, e aí na primeira fase do tratamento eu vou avaliar se o trabalho que eu quero fazer vai ser, por exemplo, estimulando a saciedade do paciente. Tem pacientes que não conseguem se saciar com refeições menores, acabam comendo refeições cada vez mais volumosas, refeições que apresentam uma alta quantidade de alimentos calóricos, ricos em gordura, muitas vezes ricos em açúcar. Então, eu posso começar esse tratamento, por exemplo, fazendo esse controle em relação à saciedade. Então, existem algumas plantas que eu posso prescrever, como o próprio glucomannan, né, que é o nome popular, mas é uma planta chamada de Amorphophallus konjac, que é uma espécie de alga que, quando prescrevemos, a forma de prescrição dela se dá através de sachê. E aí a gente pega esse sachê, colocamos essa planta na água e mexemos. E ao mexer essa planta na água, ela parece muito a chia quando libera aquele gel depois de ser Fica hidratada. gelatinosa. Isso. E aí o paciente, qual é o pulo do gato? O paciente vai consumir essa planta antes das principais refeições e aí ele já fica parcialmente saciado. Porque como se trata de uma planta que é rica em fibra, ao entrar em contato com a água e essa água e esse conteúdo chega no estômago, ele vai deixar o paciente parcialmente cheio, que é aquela mesma estratégia que a gente usa pedindo para o paciente começar a refeição pela salada. Então, se é um paciente que comia 2 pratos de refeição no almoço, por ele estar utilizando esse recurso, automaticamente ele vai acabar comendo uma quantidade menor. Então, a adesão à dieta de baixa caloria acaba sendo melhor. Então, acaba sendo ali digamos que uma carta coringa, sabe? Como a gente fala Sei. no popular. Então, essa prescrição ela pode iniciar dessa forma, ou então você pode estimular um aumento do gasto energético basal através de plantas que são estimulantes, que são termogênicas, para induzir a esse maior gasto de energia. Então, o paciente ele tem contabilizado na sua rotina a atividade física, ele tem uma dieta hipocalórica e ele vai ter uma planta que estimula esse gasto energético. Então, a tendência é que numa margem de tempo um pouco maior, ele consiga reduzir um pouco mais de peso. E quais as diferenças entre um tratamento fitoterápico e os tratamentos convencionais, né? Como as dietas mais convencionais que temos hoje, em alguns casos. O que difere essa abordagem da abordagem fitoterápica? Nesse caso, nós estamos trabalhando com a prescrição das plantas medicinais, que é um pouco diferente da prescrição dietética, que a gente concentra mais em relação aos alimentos. Então, tem algumas características que os alimentos eles não vão conseguir proporcionar, assim como as plantas proporcionam. Ou se proporcionam, vão ser numa quantidade menor. Então, às vezes eu quero induzir o paciente a um estímulo anti-inflamatório maior, que durante o consumo alimentar eu precisaria de uma quantidade maior de comida comparada com a prescrição de um manipulado. Então, a gente tem essa diferença de ser realmente algo um pouco mais incisivo, que tem começo, meio e fim esse tratamento, em que ele vai trazer aquele efeito que a dieta de forma isolada ou a atividade física de forma isolada não vai conseguir proporcionar. Percebo de forma geral que algumas pessoas terminam não acreditando, não colocando veracidade num tratamento fitoterápico,
principalmente quando se diz respeito a essa abordagem no sentido de tratamento da obesidade. Então, você pode falar para a gente, por gentileza, sobre as comprovações científicas que a área traz, os estudos, para que a gente esclareça de uma vez por todas que a fitoterapia é sim um recurso plausível e comprovado para uso? Um dos pilares que nos leva a justificar o emprego da fitoterapia são justamente esses estudos que são feitos com diversos tipos de população, comprovando tanto a dose limite, a dose que de fato vai ser mais efetiva, ou a dose mínima, quais são os benefícios. Então, toda planta que nós prescrevemos, elas precisam ser baseadas em estudos, digamos que é o nosso primeiro recurso de indicação daquele produto. Só que o que acontece com a fitoterapia? Ela é uma tradição milenar. Se a gente parar para refletir, os nossos pais aprenderam com os nossos avós, que aprenderam com seus antepassados, e tudo se resume muitas vezes à prescrição de um chá, né? A que atira a primeira pedra quem nunca teve algum desconforto gastrointestinal e foi para um chá de boldo, estava com um pouco mais de ansiedade e foi para um chá de camomila. Então, muitas dessas práticas que vêm com essa característica milenar, elas acabam não sendo levadas tão a sério por conta dessa questão popular. E aí os estudos vêm para comprovar esses efeitos. Um exemplo disso se dá através do chá de boldo, né? A planta do boldo em si. O efeito tradicional, que é aquele efeito conhecido, né? De boca a boca, digamos assim, que é passado de geração por geração, por muito tempo, ele acabou sendo um recurso que comprovava, né, através desse uso milenar. E aí, quando começaram os estudos vieram para confirmar aquilo que já sabia. Outro exemplo seria a Maitênus ilicifolia, conhecido como espinheira santa, que é uma planta muito utilizada para a saúde gastrointestinal, principalmente para dar esse reforço para o estômago, e o seu uso ele foi descoberto através dos povos originários. Então, de fato, a gente percebe que esse uso ele já vem com um tempo mais longo e ela era conhecida como uma planta anti-úlcera. Eles chamavam de anti-úlcera a espinheira santa. Então, para ela ter chegado até o ponto de ter essas pesquisas, já se tinha esse uso tradicional. Então, está muito associado essa questão das pessoas não levarem a sério por conta disso. Mas as plantas medicinais, elas, se consumidas de forma errada, sem orientação profissional, elas podem acabar complicando a vida de quem vai estar utilizando. Então, a gente precisa levar muito a sério, porque cada planta vai ter uma composição, vai ter seus princípios ativos, e se você toma sem indicação, ela pode acabar interagindo com outro medicamento que você toma, com outro sintoma que você pode acabar apresentando e acabar complicando a sua saúde. Acredito que muito dessa falta de crença nas ações fitoterápicas seja, de fato, uma herança da história, né? Isso. E falando sobre esses cuidados que precisam ter, que precisa se ter em relação ao manejo da planta, da erva, qualquer nutricionista, ele pode fazer essa prescrição? Olhe, hoje em dia nós temos o Conselho Federal de Nutrição que ele estabelece o seguinte: a prescrição de chás, exclusivamente no formato de chás, seja através da decocção ou através da infusão, ela pode ser feita para qualquer profissional que é bacharel em nutrição e que tem o seu CRN ativo, ou seja, um nutricionista. Agora, a prescrição no formato de droga vegetal, cápsulas, tinturas, ela requer a especialização em fitoterapia. Então, o Conselho Federal de Nutrição ele fala o seguinte: se o profissional tiver 200 horas aulas de cursos voltados para a fitoterapia, de pós-graduação voltado para a fitoterapia, ele vai dar entrada, através do Conselho Regional de Nutrição, em um formulário que vai habilitar essa prescrição. Ou até mesmo o título que ele se submete a uma prova, né, a prova da ASBRAM, e essa prova de título em fitoterapia, se ele for aprovado, ele também capacita ele para prescrever. Agora, se o profissional não tiver a habilitação devida, ele não pode, de forma alguma, prescrever fitoterápicos, porque ele vai acabar se tornando passível, né, de uma infração ética, que ele vai acabar ali indo contra o que o nosso conselho ele regulamenta, e ele vai acabar tendo algumas sanções que ficam a cargo do Conselho Regional de Nutrição. Então, como é uma prática muito séria, a gente não pode estar fazendo a torta e a direita.
De fato, a gente precisa entender os princípios, como é que se prescreve, quais são as quantidades, os princípios ativos, com quem pode interagir e com base nos estudos. E muitas vezes esse conhecimento ele se dá realmente através desse aperfeiçoamento com pós-graduação. É importante pontuar que tem um conselho de ética, posso falar dessa forma? Tem sim um conselho de ética que exige as 200 horas para que o nutricionista possa prescrever esse tipo de tratamento. Não é só indicar por indicar, ele precisa ser especializado na área para poder contribuir dessa forma para a saúde do paciente. Isso. E falando sobre a saúde do paciente, acredito que cada caso requeira um tratamento específico, assim como nas demais áreas, com a fitoterapia, acredito que também não seja diferente. Como é identificado esse tratamento específico? Tem a ver com o sexo, se é feminino, masculino, se é muito alto, se é muito baixo, se tem alguma doença hereditária, como é que funciona esse estudo para poder chegar ao ponto da prescrição? Geralmente, os artigos científicos que estão disponíveis para que a gente possa consultar, eles são feitos com alguns tipos de população. Então, por exemplo, nós sabemos que dentro da prescrição de fitoterápicos existe um grupo populacional que dificilmente consegue receber a prescrição desses produtos, que são as gestantes. Então, por que que a gente não tem tanta planta indicada para gestante? Porque as gestantes não vão se submeter a fazer uma pesquisa para avaliar se aquele produto ele vai ser eficaz ou não. Então, parte muito desse princípio da população que está sendo estudada e de qual a quantidade de produto que vai ser indicado. Então, muitos dos artigos, eles geralmente eles vão associar a prescrição da planta a uma população específica. Por exemplo, olha, quem é gestante não pode consumir, quem está amamentando não pode consumir, crianças não podem consumir. Às vezes o paciente, por exemplo, ele vai tomar um fitoterápico que ele tem uma ação mais ansiolítica, digamos assim. Se o paciente estiver fazendo uso de medicamentos que eles são classificados como inibidores da recaptação de serotonina, ele vai acabar interagindo e traz um efeito não desejado para o paciente. Outros medicamentos fitoterápicos que são ricos em cafeína, como o próprio chá verde, muito associado aí para o emagrecimento. Se o paciente tiver enxaqueca não, perdão, se ele tiver labirintite, ele vai acabar tendo uma piora dessa doença, né? Ele vai acabar piorando a sua saúde por conta dessa planta. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Porque se você prescreve para alguém e você não sabe como é que está a saúde dele, se ele tem uma boa capacidade de absorver essa planta, porque depende muito também dos sistemas fisiológicos. Se o intestino está comprometido, ele não vai absorver corretamente. Se esse estômago ele não está funcionando tão bem, é capaz de influenciar de forma negativa também nessa absorção. Então, esse indivíduo ele vai investir em um produto que não vai ter aquele efeito. Por isso que a gente precisa avaliar bem o paciente, fazer uma consulta mais detalhada, com anamnese muito rica em informações, para a partir desse ponto a gente conseguir de fato entender se aquela planta ela vai ser indicada ou se ela vai ser contraindicada. Eu tive uma experiência e não foi nem um pouco boa, que foi com um chá de hibisco. Nossa, o chá de hibisco, ele me faz muito mal. A minha pressão, ela cai de uma forma, eu fico pálida, me bate uma suadeira, eu não consigo, sabe, me manter firme sempre que eu tomo o chá. É normal ter nesses pacientes ações não, reações como essa de queda de pressão, aumento da pressão arterial. Como é que funciona? Alguns efeitos não positivos desse manejo fitoterápico. Eu vou pegar esse exemplo do hibisco. O hibisco ele é uma planta conhecida como planta diurética. O que é que a gente vê muito por aí? As pessoas pegam uma panela, colocam água, exageram na quantidade do hibisco, até o ponto dessa água ficar com uma tonalidade de vermelho bem forte, e deixa lá por bastante tempo ela cozinhando, né? Essa água fervendo no fogão.
Se esse paciente não respeitar a quantidade, que para meio litro de água o certo é uma colher de sopa, você vai estar tendo uma concentração mais elevada dos princípios desse hibisco, que tem essa característica diurética. Então, se ele tem um efeito diurético, ele vai ajudar na eliminação de líquidos e, dependendo do estímulo diurético, pode acabar eliminando alguns sais minerais. E o hibisco, lá no Canadá, ele é utilizado como medicamento alternativo para o tratamento da hipertensão arterial leve, de leve a moderada. Então, se sua pressão ela já funciona de uma maneira mais baixa, a partir do momento que você utiliza uma planta como essa, a tendência é que ela possa vir a baixar um pouco mais. Então, se torna perigoso. Da mesma forma que é uma planta diurética. Se você toma ela durante a noite, como é que fica a sua qualidade do sono? Porque você vai acabar indo muitas vezes ao banheiro para estar urinando. Então, a gente precisa estar atento porque as plantas elas vão ter efeitos colaterais se você não indicar da forma correta. Então, o chá verde, por exemplo, que tem muita cafeína, paciente que toma chá verde durante a noite, ele pode comprometer a qualidade do seu sono por conta dessa cafeína que é estimulante e que vai manter o paciente em estado de alerta. Então, se é uma pessoa que tem insônia, que tem dificuldade para pegar no sono, se acorda muitas vezes com sono leve, a tendência é elimina tudo que foi estimulante a partir de 3 horas da tarde. Então, o chá verde deveria estar presente somente durante a manhã. Então, são esses detalhes que a gente precisa levar em consideração na hora de prescrever. Dificilmente eu ia conseguir acertar a prescrição se eu não lhe conhecesse, se eu não soubesse sua rotina, como o seu organismo funciona. E isso só vai acontecer durante uma consulta. Por isso que eu não consigo te prescrever uma planta, tu me diz assim, Jefferson, eu estou me sentindo ansiosa. Prescreve algo para mim, como a gente sempre escuta por aí. Dificilmente essa prescrição vai acertar, porque eu não vou levar em consideração os seus hábitos, o seu estilo de vida, o que é que pode estar causando essa ansiedade, se é por conta desse intestino que não está funcionando tão bem, se são por problemas externos que só um psicólogo consegue resolver. Então, esse tratamento ele é global porque ele leva em consideração todo o estilo de vida do paciente e não somente aquele sintoma que muitas vezes pode acabar sendo pontual. Então, como a fitoterapia pode ser combinada com outras abordagens nutricionais ou terapias para obter melhores resultados no tratamento da obesidade? Acho que o primeiro ponto é o planejamento. Durante a consulta é você entender qual é o ponto inicial que você vai querer tratar no paciente. Se você quer estimular, por exemplo, a saciedade desse paciente, ou se você quer aumentar o gasto energético, ou se você quer trabalhar com plantas que são antioxidantes, anti-inflamatórias. Então, todo o planejamento ele vai ter o início, um meio e um fim. E aí você pode fazer assim, na minha primeira fase de tratamento, eu vou prescrever uma dieta que vai ter um déficit calórico, ou seja, vai ter uma quantidade menor de calorias comparada ao gasto energético do paciente do dia. Então, eu vou associar essa dieta com a planta que ela também vai aumentar esse gasto energético. Então, durante 2 meses ou 3 meses, eu vou pedir para o paciente seguir consumir esse fitoterápico, depois ele retorna, eu reavalio e eu mudo a estratégia ou mantenho essa estratégia. Vai depender se essa minha planta ela tem um tempo de segurança suficiente para fazer com que esse tratamento continue. Ou posso fazer ali 3 meses de forma inicial, aumentando esse gasto energético, depois aumentando um pouco esse estímulo da saciedade, ou então prescrevendo plantas que vão ajudar com sintomas de ansiedade, para que o paciente sinta menos vontade de comer, se é aquela formiguinha que come muitos doces. Tem fitoterápicos que, se prescritos no formato de spray, eles conseguem fazer uma inibição de algumas papilas gustativas que são responsáveis pelo sabor do doce. Nossa, que interessante. E aí o paciente é engraçado, porque eu já testei. Quando a gente borrifa na língua, ela faz esse bloqueio das papilas gustativas que estão associadas com o doce. E aí quando a gente come esse doce, esse chocolate, qualquer alimento que seja, até um café com açúcar, ela consegue bloquear e você não sente o gosto. Então, você está mastigando algo que não tem gosto Que não nenhum. tem gosto. E aí, se o paciente sempre sente vontade de comer doce depois do almoço, e você prescreve esse spray depois do almoço, a tendência é que essa planta consiga ir modulando essa captação do doce e depois de um tempo você desassocia aquela refeição com aquele alimento que é mais doce. E essa mesma planta, se for prescrita no formato de cápsula, ela tem a capacidade de diminuir os níveis de glicose na nossa corrente sanguínea. Então veja que até o formato de prescrição ele importa.
Tô vendo. O spray, ele age de uma forma, a cápsula de outra. Isso, e com a mesma planta E a dentro. mesma planta, é incrível, né? E se Isso. você não for habilitado, como é que o paciente fica nessa situação? Dificilmente você vai saber como prescrever da forma correta. E falando sobre prescrição, sobre sprays, sobre cápsulas, quais são as tendências e as inovações mais atuais no mercado da fitoterapia no tratamento para obesidade? Olha, hoje em dia a indústria farmacêutica, que é uma indústria muito forte, ela vem fazendo o desenvolvimento de cada vez produtos novos, né, que tem uma associação de ativos, que vai apresentar muitas vezes uma forma farmacêutica diferenciada. Então, às vezes a gente, em vez de prescrever na cápsula, vem no formato de jujuba, no formato de sachê. Então, são produtos novos que são testados, mas sempre com essas características. Vai ser um produto diurético, vai ser um produto que estimula o aumento do gasto energético. Eu vou dar só um exemplo. Existe a forma farmacêutica, né, que é uma maneira onde a gente prescreve esse produto, que ela é feita com chocolate. Então, existe um chocolate, né, que é o alpino, que é aquele chocolate redondinho, Redondinho. isso, que é bem parecido com a forma farmacêutica que algumas farmácias de manipulação trabalham. Então, ele tem um formato parecido com aquele, só que dentro nós colocamos a planta. Então, eu posso prescrever ali uma planta que vai ajudar o paciente em relação à ansiedade, em relação à vontade de comer e estar beliscando os alimentos. E esse chocolate ele é caracterizado como chocolate terapêutico. A sua composição é de 70% cacau, então já vem os benefícios do cacau, como por exemplo, regulação da pressão sanguínea, atividade antioxidante, bom para o cérebro, bom para o coração. E então eu tenho essa base, que é um chocolate amargo, e dentro eu vou ter a planta que vai ajudar em relação à ansiedade. Então, se é um paciente que ele sente muita vontade de mastigar e comer besteira durante a noite, eu posso prescrever um chocolate desse depois de jantar. Muitas vezes ele vai se sentir mais saciado por conta de ter o chocolate e o fitoterápico ele começa a agir. E essa planta especificamente, que é a Grifônia simplicifolha, ela também influencia na qualidade do sono. Então, se eu prescrevo ela à noite, ela vai induzir uma maior produção de serotonina, que consequentemente se torna melatonina. Então, consegue fazer uma regulação do ciclo circadiano, o que melhora a qualidade do sono. Então, acaba sendo de fato uma tendência, porque muitas vezes você quebra aquele modelo da prescrição de uma cápsula, e para aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de consumir medicamentos, com essa característica de cápsulas, né? Ela acaba aderindo mais a um chocolate e não percebe que ali tem um produto fitoterápico. Com crianças também a gente acaba fazendo muito isso, formato de pirulito, de jujubas, né, até mesmo de sachê. Tem até marcas de ômega 3 que em vez de vir no formato da cápsula padrão, ela mais formato mais oval, vem no formato de bichinhos. Então, para a criança é mais lúdico, então ela acaba tendo uma adesão melhor também ao tratamento. Então, a alimentação, ela está diretamente ligada aos sentidos, né? Ao ver. Então, trazer para esses pacientes produtos que se assemelhem na sua forma física com os convencionais, né? Por exemplo, o chocolate que você citou, traz um benefício ainda maior nessa aceitação do paciente para esse consumo. Isso, a gente chama de conforto posológico. O paciente ele vai conseguir fazer uma adesão positiva ao tratamento sem precisar estar passando por desgaste ou muitas vezes se incomodando por estar tomando aquelas cápsulas, né? Então a gente consegue, por exemplo, aliviar essa prescrição, ter um efeito planejado de acordo com o tratamento e o paciente ele vai ter uma associação, se for, por exemplo, o chocolate, do alimento com o fitoterápico. Ou até muitas vezes a gente pode prescrever no formato de chá. E esse chá a gente pode utilizar para bater com a fruta. Transformamos esse no famoso suchá. Então, por Suchá. exemplo, o hibisco. Hibisco batido com morango, com melancia. Fazemos ali com as frutas vermelhas que vão ter as suas propriedades nutricionais. Os seus efeitos que são conhecidos como efeitos extranutricionais. Auxiliam na proteção cardíaca, auxiliam no funcionamento intestinal, melhoram em relação à parte do controle de radicais livres, com o hibisco, que é antioxidante, que é diurético. Então, vai muito da criatividade do prescritor, mas, claro, da aceitação do paciente. Falando sobre esse manejo, como funciona a parte estética desse produto. Atualmente, inclusive, eu faço um tratamento
Com cápsula, é combinado o meu tratamento. É a medicação para ansiedade combinada com a medicação natural para me acalmar, para evitar um pouco mais dos efeitos colaterais que a medicação não fitoterápica causa. Então, tem também dessa combinação no geral, e é natural que essas combinações aconteçam durante o tratamento. Depende muito de quem está prescrevendo, porque tem que estar sempre em conjunto. Então, se um médico ou um farmacêutico te prescreveu um medicamento para ansiedade, se o fitoterápico ele não tiver interação medicamentosa e um médico ou um nutricionista, né, eles conseguirem ali um consenso para prescrever, tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que, inclusive, a gente precisa até ficar mais atento, se existe um profissional que prescreve e você vai por conta própria tomar, você acaba colocando a sua saúde em Em risco. risco. Eu sempre faço uma comparação do seguinte: ninguém, quando está sentindo dor de cabeça, vai tomar um dipirona, um ibuprofeno, neosaldina, um Dorflex, vai misturar todos os medicamentos de uma vez. Então a gente escolhe um e toma e aguarda o efeito dele. Com as plantas tem que ser do mesmo princípio. Por quê? Se eu misturo duas, três, quatro, cinco plantas de uma vez, elas podem acabar interagindo ali, me trazendo efeito colateral não desejado e colocando até a minha saúde em risco. Então a gente precisa deixar isso daí bem claro para que as pessoas elas adotem a fitoterapia com segurança. A prescrição da fitoterapia ela precisa partir desse princípio da segurança. Se não for seguro para o paciente, a gente não prescreve. E foi até importante o que Jefferson trouxe agora. Eu vejo muito, inclusive, eu já fui uma dessas pessoas. Hoje não, hoje eu estou numa relação completamente diferente com o meu corpo, com acompanhamento nutricional, também que tem uma outra abordagem. Mas é muito comum a gente ver o desespero de muitas pessoas para emagrecer. E aí a gente vê a combinação de tantas ervas 30 ervas. para substâncias, para chás, para infusões, que eu fico, gente, como assim? Aí você vê a venda desses produtos, emagreça 5 quilos em uma semana tomando esse chá. Aí o chá tem 30 substâncias ali dentro. Isso. Então, o quanto isso não é arriscado para a saúde desse paciente, que além de não ter um acompanhamento nutricional adequado, ele também não tem noção nenhuma do manejo do que está fazendo. Os efeitos colaterais, porque quando a gente pensa numa planta, né, na verdade, num combinado de 30 ervas, nós estamos. Ali nesse produto vai ter uma associação. E aí tá certo, emagrece 5 quilos em uma semana, mas será que está emagrecendo ou está perdendo peso? Emagrecer é você reduzir a quantidade de gordura do seu corpo, reduzir as medidas e perder peso. Você pode perder peso por exemplo, estar eliminando líquido, estar perdendo massa muscular, que não é bom. Então a gente precisa caracterizar primeiro isso daí. E quando um paciente, ele, infelizmente, por questões midiáticas, por conta da pressão da sociedade, ele idealiza um corpo específico como um padrão, se ele não tem até mesmo um conhecimento, né, que nem sempre o biotipo que aquela pessoa tem vai ser o mesmo que eu vou apresentar, isso pode acabar fazendo com que ele lance mão de muitos tratamentos que são incisivos, que colocam a saúde em risco para poder chegar nesse corpo, né, nesse biotipo, que muitas vezes é irreal para aquela pessoa. Então, esse exemplo aí do chá que você falou, né, que tem 30 plantas, a grande maioria delas são plantas que são diuréticas e são plantas que elas são laxativas. Então, o sene está muito presente nesses tipos de chás. E aí o paciente tende a eliminar muitos líquidos e tem também um pouco de diarreia. Você está perdendo líquido o tempo todo, então é óbvio que a balança vai baixar. Então dá a falsa sensação De emagrecimento. É complicado. E aí Demais. mostra o quão importante é esse acompanhamento nutricional. E se você quer fazer, né, o uso de plantas, de chás para ajudar, para auxiliar, também é importante ter um profissional capacitado para fazer essa prescrição. Isso. Outro exemplo são as famosas garrafadas. Quando a gente vai numa feira de ervas, quando a gente está ali, geralmente acontece muito no interior também.
São produtos que são vendidos que tem 4, 5, 6, 7, 10 garrafas, 10 plantas, e geralmente são vendidos assim. Garrafada chama o dinheiro, garrafada atrai marido, sucesso financeiro profissional. Então, elas são atreladas ao misticismo, à crença da população e, na verdade, acabam colocando em risco, porque o paciente ele pode ter algum problema de hipertensão arterial, diabetes, na composição pode ter ali a presença de plantas ou mesmo de mel que pode acabar indo contra ao problema de saúde que a pessoa já tem e fazendo com que ela piore cada vez mais. Então, é uma crença popular. A presença dessas garrafadas faz parte da nossa tradição como sociedade, mas a gente precisa estar atento porque ali é um mix de diversas plantas que você não sabe, primeiro que não tem muitas vezes regulação da Anvisa e você nem sabe se elas vão fazer um efeito positivo para você, porque muitas vezes estão atreladas ao misticismo que combina essas ervas e acaba colocando sua saúde em risco. É verdade. Inclusive, tem uma garrafada que eu sou viciada. Vai canela, cravo, um tanto de coisa. Jefferson, como é que você vê o futuro da fitoterapia no manejo da obesidade num sentido mais amplo possível da nutrição? Veja só, com o passar do tempo, né, com a evolução das pesquisas, com a descoberta de novos produtos, eu acredito que o manejo do tratamento da obesidade, ele vai se tornar cada vez mais efetivo, porque além da gente ter mais estudos que comprovem a eficácia, nós vamos ter também o desenvolvimento de novos produtos, patenteados ou não pela indústria farmacêutica, que vão ser mais efetivos para o tratamento da obesidade. Então, de fato, nós sabemos que a evolução está em constante mudança, que a nutrição ela sempre está tendo ali atualizações, descobertas de novos produtos, de novos benefícios dos alimentos. Então, assim também acontece com as plantas medicinais. Se eu faço um recorte do tempo que eu terminei a minha especialização em fitoterapia até hoje, a gente já teve aí muitos e muitos produtos que foram descobertos, muitos e muitos tratamentos que estão sendo discutidos, mas existem aqueles tradicionais que estão esse tempo todinho no mercado. Então, eu acredito que futuramente a tendência é que, de fato, a gente tenha uma maior amplitude, uma maior gama de possibilidades que vai acabar abraçando esse paciente de forma mais global. O que a gente precisa também é de pessoas que sejam capacitadas para entender e interpretar essas informações e aplicá-las de forma racional. Não adianta eu fazer a prescrição de um fitoterápico porque o meu colega nutricionista está prescrevendo, porque eu vi na internet. De fato, eu preciso ter segurança e também um cuidado para saber se aquele produto vai ser eficaz para aquele meu paciente. E qual o conselho que você dá hoje para os seus amigos de profissão que não têm a especialização na área, mas que gostaria de atuar, Olha, de atuar? Qual conselho você dá? o primeiro passo é você buscar uma instituição, né, que tenha uma qualidade de ensino, que de fato ela tenha ali dentro da sua ementa, do seu planejamento de disciplinas, todo, desde a parte mais técnica, que envolve a questão de legislação, de como prescrever, até todos os assuntos que englobam a prescrição da fitoterapia. Saúde do homem, saúde da mulher, alergias, obesidade, problemas cardiovasculares, distúrbios tireoidianos, a parte renal também, a parte oncológica. Então, nós precisamos, de fato, que se escolha uma instituição que seja uma instituição de qualidade, que apresente um corpo docente robusto, que tenha uma ementa bem diversificada e que, claro, através desse conhecimento, a dica que eu sempre dou para o pessoal, quer prescrever a parte dietética, tudo bem, mas se você quer fazer com que o paciente ele tenha um resultado que vai além do que a dieta prescreveria, tem que partir para a fitoterapia. E não basta você pesquisar na internet e ver o que o colega está prescrevendo. Você precisa estar associado a uma instituição de qualidade, né, como o CCF Facesa, com a pós-graduação que nós temos aqui em nutrição clínica funcional e em fitoterapia, onde a gente consegue abordar todas as fases da vida onde essa pessoa vai estar fazendo essa utilização das plantas medicinais. Então, eu fiz a minha especialização, eu comecei em 2016, estamos em 2024, e de 2016 para cá,
tem tanta descoberta, tem tanta coisa nova. Quantos avanços, né? Isso. E eu preciso estar o tempo todo estudando para que eu possa ofertar cada vez mais segurança para o meu paciente. Então, dificilmente você vai parar de estudar, porque você sempre vai estar se atualizando, vai estar sempre aprendendo. E o primeiro passo é conseguir essa habilitação na prescrição. E você só vai conseguir essa habilitação com a especialização. Tem muitas pessoas que preferem tentar fazer logo a prova de título, só que a prova de título requer um conhecimento prévio, e esse conhecimento prévio você vai atingir em uma especialização de qualidade. E aqui, você, enquanto consultor da pós-graduação em fitoterapia, eu sei que tem uma prática 2 em 1 na sua pós-graduação. Você poderia explicar um pouquinho Isso. como é que funciona? Aqui no CCF-ACESA, nós temos a pós-graduação que ela é tida como 2 em 1. Por quê? Você está estudando a nutrição clínica funcional, onde o foco vai ser a parte dietética para diversos ciclos da vida, então a parte de crianças, adolescentes, adultos, idosos, com as diversas patologias que existem, então obesidade, hipertensão, distúrbios da tireoide, saúde da mulher também, englobando desde a fertilidade até mesmo outras complicações de saúde, como endometriose, síndrome dos ovários policísticos. Então, a intenção é que você formando esse nutricionista com a parte dietética e trazendo esse plus da fitoterapia em uma única especialização, porque o CCF-ACES é pioneiro em relação a isso. Sim, de Aqui no fato. estado nós não temos outra especialização que se trabalhe com essa maneira 2 em 1. Então você sai habilitado em nutrição clínica funcional e em fitoterapia. Ao concluir após, você pega o diploma e dá entrada através desse registro das 200 horas no Conselho de Nutrição, Conselho Regional de Nutrição, e você está habilitado para prescrever. Então, de fato, aqui no CCF-ACESA nós temos esse diferencial. Por isso que nós falamos assim, né? Eu puxo muita sardinha, claro que eu sou apaixonado por funcional e por fitoterapia, mas nós temos esse plus de ser uma pós-graduação 2 em 1, que em outros locais não tem. Em outros locais você vai estudar ou somente a fitoterapia ou somente a nutrição clínica funcional. E aqui você tem a oportunidade de estudar os dois. Então, em um final de semana, por exemplo, você pode ter uma aula de nutrição clínica funcional em um dia e no outro a parte de fitoterapia. E na segunda-feira, você vai estar colocando em prática. Como o pessoal ainda não é habilitado com a parte de prescrição dos medicamentos, prescreve no formato de chá, prescreve no formato de infusão, de decocção. Então, essa é uma das nossas maiores vantagens. O aluno, ele aprende e consegue colocar em Em prática. prática. E a gente sempre instrui eles a ir anotando uma espécie de arquivo, digamos assim, os principais fitoterápicos, as dosagens, porque ao se formar, ele tem um guia de consulta e ele consegue ir lá acessar as informações e fazer a prescrição de maneira segura para os seus pacientes. Então, esse diferencial, onde eu sempre faço questão de falar, é só o CCF-ACESA que consegue proporcionar para os estudantes, porque em canto nenhum você vai conseguir aprender a parte de clínica funcional e ainda o plus da fitoterapia. Que coisa linda. Acho que eu vou até marcar uma consulta, quem sabe começar um tratamento Vamos fitoterápico. embora. Jefferson, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Tenho certeza que, assim como eu, quem estiver assistindo vai adorar esse conteúdo. Vai servir também para os profissionais da área a tirarem algumas dúvidas, a esclarecerem alguns pensamentos, principalmente no que se diz respeito à prescrição, né? Acho que ficou muito claro que para você poder, de fato, ser um profissional que trabalha de maneira correta com a fitoterapia, você precisa ser um profissional especializado e, como você bem disse, aqui nós podemos especializar esse profissional. Então, eu só tenho a te agradecer. Espero que você volte o quanto antes aqui para gravarmos muito mais sobre a fitoterapia e os demais recursos que ela traz para além da obesidade. Muito obrigada, Eu que Jefferson. agradeço o convite e também a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco sobre fitoterapia e também queria aproveitar para dizer para vocês que estão assistindo que sigam a gente do CCF-ACESA, que de vez em quando a gente coloca lá um conteúdo falando sobre fitoterapia, falando um pouco sobre as plantas medicinais. Isso muitas vezes serve como só aquele empurrãozinho que você precisa, né, para querer um pouco mais, Isso. querer aprender um pouco mais e saber que esse recurso
de fato só vai tender a melhorar a vida de todos nós, né? Das pessoas que praticam, dos pacientes que vão receber essa prática, dos familiares que muitas vezes acabam sendo beneficiados também. Enfim, só sucesso. Então, obrigado. E eu que agradeço, Jefferson. E esse, pessoal, foi mais um quadro do nosso podcast Mesa CCE, o podcast do CCE Facesa. Se quiser acompanhar tudo em primeira mão, siga as nossas redes sociais, cce.facesa. Até mais!